Tem coisas que a gente não deveria ver, lugares que a gente não deveria pisar, e cores, as cores, tem uma cor específica que, se você soubesse o que ela esconde, desejaria arrancar os próprios olhos. Eu sei, eu vi, e agora, ela não me abandona. Ela está em cada sombra, em cada sonho, sussurrando verdades que fariam a realidade rachar no meio. Não é uma cor do nosso mundo. É algo mais antigo, mais profundo e muito, muito faminto. Meu nome é Dr. Elias Viana, um historiador, um sujeito metódico que sempre buscou a verdade nos escombros do passado. Para mim, a história era um quebra-cabeça, e cada documento antigo, cada manuscrito empoeirado, era uma peça preciosa, mas nenhuma peça me preparou para o que encontrei. Fui convocado para o Solar dos Alvares, um casarão decrépito, afundado na mata, a léguas de qualquer civilização. A família Alvares, uma linhagem esquecida de barões do café, tinha uma biblioteca lendária, intocada por décadas. Minha missão: catalogar tudo antes que o tempo ou a umidade devorassem o que restava. O solar era uma criatura viva, mas moribunda. O cheiro de mofo, papel velho e algo mais. Um dulçor metálico, quase de sangue seco, pairava no ar. As tábuas do assoalho gemiam sob meus pés, e o vento uivava nas chaminés como um lamento ancestral. No primeiro dia, enquanto organizava pilhas de livros embolorados, senti que não estava sozinho. Não era a presença de uma pessoa, mas de algo mais denso, mais antigo. As sombras dançavam de um jeito que desafiava a lógica, alongando-se e encolhendo-se como organismos vivos nas paredes esverdeadas. Comecei pela sala principal da biblioteca, um salão imponente, onde a luz do sol mal ousava penetrar pelas janelas sujas. Livros, rolos de pergaminho, caixas de madeira escura, um verdadeiro labirinto de histórias esquecidas. No terceiro dia, achei um tomo. Não era grande, mas era pesado. Capa de couro de um tom quase preto, tão envelhecido que parecia pele mumificada. Não tinha título, nem autor aparente. Apenas um estranho símbolo gravado, algo que parecia uma espiral incompleta, contorcida como um nervo exposto. Quando o abri, um cheiro diferente, mais pungente, quase inebriante, subiu no ar. As páginas eram de um pergaminho grosso, e a tinta era de uma cor que eu nunca tinha visto. Não era roxo, nem azul, nem vermelho. Era uma cor que parecia absorver a luz, e ao mesmo tempo, pulsava com um brilho próprio, estranho. Uma cor que distorcia a percepção. Quando meus olhos se fixaram nela, senti um zumbido na cabeça, como se 1000 abelhas estivessem presas dentro do meu crânio. Um calor subiu pela minha espinha. Fechei o livro, sentindo um arrepio. A sanidade dizia para ignorar, para rotular como curioso e seguir em frente. Mas a curiosidade de um historiador é uma maldição. Nos dias que se seguiram, o tomo sem nome virou meu foco. Eu estudava sob a luz bruxuleante da lamparina à noite, enquanto o solar parecia respirar em torno de mim. As outras cores da biblioteca, os marrons dos livros, os cinzas das teias de aranha, pareciam desbotar perto daquele tom vívido e antinatural. A cada vez que eu o abria, o zumbido voltava, e com ele, flashes. Não eram visões claras, mas fragmentos de imagens, geometrias impossíveis, paisagens que não pertenciam à terra, sombras imensas que se moviam em espaços que minha mente não conseguia compreender. Os textos no livro não eram em latim, nem grego, nem árabe. Era uma escrita que desafiava a lógica, glifos que pareciam mover-se nas páginas, como insetos rastejando. Mas havia alguns trechos em português arcaico, misturados aos símbolos, como se fossem traduções desesperadas. Eles falavam de aquele que espera, de portais cromáticos e de a tinta do vazio. Falavam de uma entidade cósmica, adormecida, que se alimentava da percepção e da realidade, e que a cor inominável, a cor daquele livro, era a chave para despertá-lo ou, pior, para percebê-lo.
Eu comecei a ver a cor em outros lugares. Uma mancha no papel de parede, um brilho estranho no musgo que crescia nas pedras do pátio, um reflexo fugaz nas poças d'água da chuva. Era sutil no início, mas depois se tornava mais audaciosa, espreitando nos cantos da minha visão. Eu esfregava os olhos, mas ela persistia. As noites se tornaram um inferno. Os sonhos eram um turbilhão daquela cor, misturada com as geometrias impossíveis e os sussurros que agora pareciam ter vozes incontáveis, falando em uma linguagem que eu não entendia, mas que ressoava em meus ossos. A fome e a sede se tornaram secundárias. A necessidade de entender, de decifrar o mistério daquela cor, consumia-me. Eu mal dormia, alimentando-me apenas do café forte que preparava e da adrenalina da descoberta. Minha pele ficou pálida, meus olhos injetados de sangue. A sanidade se esvaía como areia pelos meus dedos. Eu falava sozinho, debatendo com as vozes em meus sonhos, tentando impor lógica a algo que era fundamentalmente ilógico. O solar parecia rir de mim. Os rangidos das tábuas se transformaram em passos arrastados, o vento nas chaminés em gemidos e o cheiro. O dulçor metálico se intensificou, misturando-se a um odor terroso de algo muito antigo e em decomposição. Eu comecei a temer a noite, mas o dia não trazia alívio. A luz do sol apenas revelava a cor inominável em novos lugares, como se ela estivesse se espalhando, infectando o mundo ao meu redor. As palavras do livro começaram a se materializar em minha mente. A tinta do vazio não é uma cor, é um limiar. Uma percepção que rasga o véu entre o que é e o que jamais deveria ser. Eu sentia que estava no limiar. Minha realidade se desfazia. As linhas retas das estantes pareciam curvar-se levemente, o tempo parecia esticar e encolher. Eu estava enlouquecendo, mas uma parte de mim gritava que eu estava, na verdade, despertando. Despertando para uma verdade terrível. Uma noite, durante uma tempestade violenta, o solar foi atingido por um raio. A energia elétrica, já precária, se foi. Fiquei sozinho na escuridão, iluminado apenas pela minha lamparina e pelos clarões intermitentes da tempestade. Abri o tomo novamente. A cor em suas páginas parecia mais vibrante do que nunca, quase luminosa no escuro. O zumbido na minha cabeça se transformou em um coro ensurdecedor. As vozes falavam mais alto agora, mais claras, mas ainda incompreensíveis. Olhei para o símbolo na capa, a espiral contorcida. Era como um olho se abrindo, e então eu entendi. A cor não era tinta, era a manifestação de um aspecto daquela entidade. Um fragmento de sua existência, visível apenas para aqueles cujas mentes estivessem sintonizadas com sua frequência. E eu estava sintonizado. Estava me tornando um com ela. Ergui os olhos do livro e olhei para a janela. Lá fora, entre os relâmpagos, por um milésimo de segundo, o céu não era preto. Era daquela cor, uma tonalidade impossível, que não podia existir, que queimava a retina e a alma. E dentro daquela cor, movendo-se com uma lentidão que parecia durar uma eternidade, vi formas. Não eram definidas, eram massas de algo que desafiava a geometria, com tentáculos que se contorciam em ângulos agudos, e olhos sem pálpebras, que me observavam de além das estrelas. Não havia boca, mas eu senti um nome ser sussurrado em minha mente, um nome que se desdobrava em sílabas impossíveis, rasgando o tecido da minha sanidade. Era aquele que espera. E ele tinha me encontrado. A mente humana não foi feita para processar tal visão. Um grito rasgou a minha garganta, mas não tinha som. Era um grito interno, do meu espírito se fragmentando. Caí de joelhos, o tomo escorregando das minhas mãos. A cor da tempestade se infiltrou na minha visão, preenchendo cada espaço, cada pensamento. Não havia mais Elias, o historiador. Havia apenas a cor inominável, e a compreensão de que somos meros insetos, rastejando sob a sombra de algo tão antigo e vasto, que nossa existência não passa de um piscar de olhos em sua eternidade indiferente. Eles me encontraram dias depois,
em meio aos escombros do solar, que um incêndio misterioso tinha consumido parcialmente. Eu estava sentado no meio da biblioteca carbonizada, segurando os restos chamuscados do tomo sem nome. Meus olhos estavam fixos em um ponto invisível no horizonte, e eu murmurava coisas sem sentido sobre cores e portais. Disseram que eu estava louco, que a solidão e o trauma tinham me levado ao delírio. Eles me internaram, mas eu não estou louco, eu apenas vejo a cor inominável em cada canto da minha cela, nos padrões da enferrujada, no prato de comida sem graça. Ela está lá, sempre lá, espreitando, esperando, e às vezes, quando a noite é mais escura e o silêncio mais profundo, eu posso sentir a presença dele, aquele que espera. Ele sabe que eu sei. Ele se alimenta da minha percepção distorcida, da minha sanidade despedaçada. Às vezes, eu me pergunto se a cor está em você também, leitor. Se ela já tocou sua visão, em um relance rápido, em uma sombra estranha. E se sim, prepare-se, porque uma vez que você a vê, ela nunca mais te abandona. E então você também se tornará parte do banquete. Sinta o zumbido. Ele está começando agora, não está?